Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos vocês. E no vídeo de hoje, meus irmãos, eu quero comentar aqui com vocês um pouquinho sobre mais uma polêmica, do mundo gospel, podemos dizer assim, entre aspas, que é a declaração, do ex-cantor gospel GC Aguiar dizendo, que ele é homo, que é uma coisa que para muitos não foi uma surpresa, mas para muitos sim, irmãos? Porque para quem não sabe, esse cantor GC Aguiar, ele fez bastante sucesso, com aquela música Alívio, ou seja, muitas músicas cristãs, podemos dizer assim, fez com que ele ficasse muito conhecido. E aí, de uns tempos para cá, ele começou a se envolver em umas polêmicas, começou a vazar algumas imagens e tal, e aí ele começou também a dar algumas declarações polêmicas, dizendo até mesmo que estava saindo da música gospel, por causa disso, por causa daquilo, vazou algumas imagens dele com um amigo dele e tal, que seria um suposto namorado. E aí quando foi agora, irmãos, esses dias que as pessoas estão falando bastante na internet, ele mesmo gravou um vídeo falando, eu até vou colocar aí para vocês verem, dizendo que é homossexual, Pessoal, meu nome é Gessé, eu tenho 21 anos de idade e sou gay. Então, irmãos, realmente, ao mesmo tempo que a gente surpreende, irmãos, ao mesmo tempo não, porque a gente sabe que nós estamos no fim dos tempos. Irmãos, uma coisa que eu já tenho percebido, que às vezes a gente pensa tanto, em sinais da natureza relacionados ao fim dos tempos, como terremotos, enfim, catástrofes e tudo mais, que realmente são sinais do fim dos tempos. Mas, irmãos, uma coisa que a gente tem que entender é que nos maiores sinais que nós teremos, irmãos, do fim dos tempos, são justamente as pessoas, o comportamento das pessoas, E esse tipo de comportamento, alguém que está na igreja, supostamente é um cristão, serve a Deus e tudo mais, de repente surge com uma declaração dessa, isso, irmãos, infelizmente vai ser cada vez mais comum. A gente vê esses dias também o próprio JA, que também se declarou trans, como os irmãos já viram. Teve aquela cantora também, a Priscila Alcântara, que muitos, nunca consideraram mesmo ela como uma cristã de verdade, mas ainda assim foi alguém que teve influência, na música gospel e hoje está do jeito que está, irmãos? Então, infelizmente, essas pessoas, irmãos, são mais um caso que vai cada vez mais crescer, irmãos, de pessoas que realmente acham que Deus é só amor, que Deus é só graça. E eu quero também deixar bem claro aqui uma coisa, irmão, esse vídeo ele vai ser bem rapidinho, eu vou só dar uma pincelada mesmo sobre tudo isso que está acontecendo, falar sobre isso e também sobre o caso do André Valadão, o pastor André Valadão, que está sendo perseguido por também se posicionar. Mas, irmãos, uma coisa que a gente tem que entender é que, humanamente falando, como cidadãos aqui dessa terra, podemos dizer assim, no modo geral, nós respeitamos, eu mesmo respeito a decisão de qualquer pessoa, de ser homo, hétero, trans, enfim, bi, independente. Cada um tem a sua vida e faz a sua escolha. Correto, ok. Mas, como cristão, alguém que crê na Bíblia, aí a história já é diferente, irmãos. Porque uma coisa é a pessoa se declarar sodomita, podemos dizer assim, que algumas palavras a gente tem que moderar aqui na plataforma. Uma coisa é ela se declarar, homo. Outra coisa é ela dizer que Deus apoia isso. Entende, irmãos? É aí que está a ideologia. As pessoas confundirem respeito com aceitação, e é diferente. Respeitar, tudo bem. Cada um tem sua escolha e sua decisão, ok. Até quem não quiser ser cristão, Vamos perdoar que eu estou um pouquinho resfriado, então minha voz está um pouquinho anasalada, mas enfim. Então a pessoa, até se ela não quiser ser cristã, tudo bem, sem problema. Mas agora uma coisa é você impor como que o evangelho tem que ser, por exemplo, no caso dessas pessoas, não. Mesmo eu tomando essa decisão de ser isso ou aquilo, Deus me ama, Deus está comigo, a graça me alcançou, Jesus me ama. Irmãos, e não funciona assim. A Bíblia ela é muito clara quando ela fala de pecado. O amor de Cristo, a graça do Senhor pode sim alcançar qualquer pessoa, mas tem que haver arrependimento, tem que haver frutos. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, ou seja, não adianta você apenas crer, você precisa demonstrar que você acredita, que é uma vida de santidade, se arrependendo dos seus pecados, e inclusive no inferno vai estar cheio de pessoas que foram assassinos, mentirosos, adúlteros e homossexuais. Pecado é pecado, independente da escolha da pessoa.
Então, biblicamente falando, né, como cristão, a atitude do GC Aguiar está absurdamente errada. Como pessoa, como cidadão nessa terra, é mais uma escolha. Ele fez a escolha dele, ok, segue a vida dele. Mas, biblicamente falando, debaixo da palavra de Deus, irmãos, isso é pecado, né? Apenas um rápido texto aqui para vocês, né? Apenas um de tantos que existem, por exemplo, Levítico 20, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem como mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Então esse aqui é apenas um texto, irmãos, um só, que fala claramente sobre esse pecado. Inclusive aqui no canal vou deixar no card, na descrição e no primeiro comentário fixado, um vídeo que eu fiz, irmão, se eu não me engano, de 20 minutos. É um vídeo, né, até para plataforma aqui bem grande, né? E com inúmeros textos, irmãos, inúmeras passagens, princípios que mostram a condenação dessa prática sodomita, né, do homossexualismo. Essa prática ela é condenada pela Bíblia. Não adianta as pessoas quererem dizer, Deus me ama, Jesus me ama, a graça me salva. Não é assim que as coisas funcionam. Né? O evangelho não é só love, 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 não é assim. A verdade precisa ser dita. Jesus ele pode transformar qualquer pessoa, até um homossexual. Mas tem que haver mudança, transformação de vida. A Bíblia diz, né, que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então tem que haver uma mudança de vida, irmãos. Não é uma coisa, né, tão simples assim, como muitas pessoas acham que é. Apenas eu dizer que eu acredito e acabou, eu vivo fazendo o que eu quero. Não, não é assim. Enquanto você está sem Cristo, você faz aquilo que você quer. Quando você está em Cristo, é a vontade dele que permanece na sua vida. Você se torna servo do Senhor. Né, irmãos? Então, é isso que as pessoas precisam entender. E não adianta ele dizer que serve a Cristo e tudo mais, que o importante é que Deus o ama, como se essa prática fosse permitida pela Bíblia. Não é assim. Isso é pecado. Tá bom, irmãos? Só para deixar bem claro. Eu não tenho nada contra as pessoas que têm essa atitude, que querem viver dessa forma. Só não use a Bíblia para legalizar a sua prática. É a mesma coisa uma pessoa começar a dizer que o adultério a Bíblia permite, que é mentira, que é o assassinato e por aí vai. Né? O roubar. E não é assim que funciona, irmãos. Se é para ser cristão, seja conforme a Bíblia diz, não conforme nós queremos. Né? Até para a gente finalizar, para o vídeo não ficar mais longo, uma outra coisa também, irmãos, é que ligado a isso, muitas pessoas, né, estão perseguindo, né, o pastor André Valadão, né, que tem se posicionado em relação a esse movimento do orgulho, sabe, irmãos, daquele do arco-íris, né, que é essa bandeira, né, que eles levantam, dessa ideologia e tal, relacionada ao GC Aguiar. E por ele simplesmente se posicionar, né, como eu estou fazendo aqui nesse vídeo, mostrando a verdade das Escrituras, está sendo perseguido, denunciado, enfim, todas essas coisas que vocês já sabem. Mas de certa forma, irmãos, isso não me espanta muito. O que me espanta, irmãos, é ver cristãos que não se posicionam dessa forma. E eu não estou falando apenas de gravar um vídeo, fazer um canal e por aí vai. Não, só até nos comentários, nas igrejas, as pessoas achando errado a atitude dele, de denunciar o pecado. Infelizmente, irmãos, nós temos visto igrejas que basicamente aceitam essa prática na igreja, como se fosse uma coisa normal. Sabe, Deus é amor, Jesus perdoa e está tudo certo. E não é assim, irmãos. Esse não é o evangelho da Bíblia. Esse não é o evangelho verdadeiro. Jesus Cristo falou de inferno, falou de pecado, falou de mudança, falou de arrependimento, falou de tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos. Não é essa facilidade toda que as pessoas estão pregando, não, irmãos. Então esse vídeo aqui, ele é apenas para dar a minha opinião em relação a isso, né? Eu sei que o alcance do canal não é tão grande assim, mas enfim, pelo menos está registrado aqui para quem assistir. E, irmãos, cada um sim é responsável pela sua vida. Cada um faz o que quer. Mas a partir do momento em que você se declara um cristão, um servo de Deus e que crê na Bíblia, na palavra de Deus, aí já não é mais conforme você quer, é conforme a palavra de Deus nos ensina a viver. O quadro muda, a sua vida tem que mudar. Eu repito, como a Bíblia diz lá em Tiago, a fé sem obras é morta. Não adianta apenas falar que é cristão e não tem frutos de cristão.
E não estou dizendo que quem é cristão nunca erra, não peca e nem é falho, não. Todos nós somos pecadores e falhos, todos nós precisamos de arrependimento. Mas a partir do momento em que você se entrega a Cristo, a sua vida tem que mudar. Mesmo que você erre, você tem que pedir perdão, reconhecer que é um erro e não fazer mais, mudar. Não é permanecer no erro, eu menti, não, Deus me perdoa, então eu vou continuar mentindo. A pessoa adulterou, não, eu pedi perdão, mas vou continuar adulterando. Não é assim. A pessoa precisa de uma mudança, uma transformação de vida, né? O foco principal do Evangelho é justamente isso na vida das pessoas, é causar transformação, mudança, tá, irmãos? Então, que os irmãos reflitam sobre isso, né, irmãos? Vamos estar atentos a tudo isso que está acontecendo no mundo, porque eu vejo tudo isso, irmãos, como sinais do fim dos tempos, irmãos. Sabe, a gente sabe que a apostasia vai cada vez crescer mais e mais. A gente sabe que as igrejas, infelizmente, vão se perder. Os cristãos vão se envolver com polêmicas, com escândalos. Isso a gente sabe, irmãos, que infelizmente vai aumentar. À medida que vai se aproximando o fim dos tempos, a grande tribulação, a chegada do anticristo, esse espírito da iniquidade, ele só vai aumentar. Então a gente precisa estar atento, irmãos, e se posicionar. Independente se você tem canal, se você não tem, se a sua igreja é grande, se a sua igreja é pequena, se você é conhecido, desconhecido, independente. Temos que manter a nossa raiz no Evangelho, irmãos. Porque a palavra de Deus ela foi ontem, ela é hoje e permanece para todo sempre. Tá bom, meus irmãos? Esse foi o vídeo de hoje. Se quiser deixar aqui o seu comentário, fique à vontade também. Como eu sempre digo, desde que haja respeito e a compreensão de todos. Tá bom, meus irmãos? Se você quiser também se inscrever no canal, fique à vontade. Se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. E também, se quiser deixar o seu like, né, o joinha, para ajudar na divulgação desse conteúdo. E também compartilhar nas suas redes sociais para que as pessoas, né, estejam atentas, né, a tudo que está acontecendo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz de Cristo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.